Boa noite, que Deus possa te abençoar nesse momento. Nosso desejo é que você possa ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele ainda vai fazer. E nós pedimos que você peça a Deus que Ele abra o seu coração para que você perceba essas coisas. Por isso, cante conosco, que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E eu espero que você possa se lembrar de cada um deles, da sua vida, para que você possa agradecer também. Dê graças ao Senhor. Do que o que está no mundo.
conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse em nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Olá a todos, estamos aqui para relembrá-los de mais alguns avisos. Este final de semana nós temos a experiência do nosso culto de ação de graças. Apesar das dificuldades que todos nós passamos, também vencemos muitas delas, outras estamos a caminho e estamos felizes pela bondade do Senhor. Depois dessa programação, o nosso foco continuará na IBD, daquela forma escalonada, Ministério Infantil e os grupos de adolescentes, também adultos. Depois nós teremos a programação de Natal, que será diferente esse ano, será apenas no dia 20, e estamos organizando isso para ver o que será possível ser feito. Mas já temos um planejamento para o dia 20 às 10h30. Ainda não teremos programações às 18h30, mas temos o culto online, que você pode participar com a sua família, inclusive convidar outras pessoas, repassando o culto da sua igreja no encontro de Natal com a sua família. Ele estará lá postado e será uma oportunidade de aproximar sua família também da mensagem do Senhor Jesus, verificando o verdadeiro nascimento e o sentido disso, dele para o nosso coração, como Jesus deseja nascer no nosso coração também. Dia 27/12, às 10h30, teremos a retrospectiva. Então, uma olhada naquilo que já passou e uma olhada naquilo que está por vir, em como será a igreja e o mundo vacinado. Temos pensado nisso, né? E o efeito que isso pode ter na igreja e no mundo, pós-vacina, pós-pandemia, como nós seremos? Será que nos sentiremos imunes, sobretudo, com essa vacina? Ou vamos continuar dependentes de Deus, como temos procurado fazer? Então, vamos olhar alguns aspectos a respeito disso. Teremos, nesse domingo de eleições, ainda a EBD com o pastor, uma palavra para a liderança, mas estamos mudando para o dia 6. Então, no dia 6, estejam atentos, 6 de dezembro, às 9 horas, o pastor estará dando uma palavra para a liderança de organização, de visão e de desafios também pós-pandemia. Então, esteja conosco, não pense que o fato de você ter passado por tudo isso esse ano, você pode continuar acostumado a não estar com a sua igreja. É um momento bastante desafiador esse que teremos. Se esse ano tem sido desafiador, o próximo será ainda mais, porque teremos que recuperar várias coisas e nos reorganizar para um futuro que Deus tem para a nossa vida e para a nossa igreja. Falando de dízimos e ofertas, estamos nesses domingos falando sobre as Marias e o que cada uma ofereceu para Deus. Uma ofereceu um perfume que ali não significava apenas um frasco de perfume, mas o valor daquele perfume
representava a herança, ou seja, o sustento que a família dela teria para a sua vida depois da morte do pai. A outra Maria ofereceu as lágrimas, né, para lavar os pés de Jesus. E a outra também como uma demonstração de devoção, de cuidado, de apreço por Jesus. E a outra Maria ofereceu o seu trabalho de uma forma rigorosa, de uma forma atenta e cuidadosa. Nós também devemos oferecer o nosso trabalho, a nossa vida a Jesus, não com o objetivo de negociar com Ele, mas com o objetivo de gratidão por tudo que Ele tem sido por nós, pelos livramentos e pela vida que Ele tem nos dado. Então, entregue agora o dízimo e a oferta como a expressão da sua gratidão. Preenche no frasco de perfume, preenche nas lágrimas, no detalhe de Jesus, valorizando e percebendo isso. E cada oferta que você entrega a Jesus, Ele também vê não só a sua oferta sendo entregue, mas a atitude do seu coração. Então, lembre-se disso agora que você irá dedicar. Em sua casa, você pode também fazer a transferência através do celular. Faça um Pix para Jesus. Então, temos aí essa novidade e fica mais fácil fazermos transferências. Então, faça, se você acha mais fácil dessa forma, faça também e honre Jesus com aquilo que Ele tem depositado em sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Senhor, és vencedor.
igreja, graça e paz, juntos novamente para o nosso momento de intercessão, momento que você aí na sua casa pode agradecer a Deus, conversar com o Senhor sobre tudo que se passa no seu coração. Antes de orarmos, eu queria agradecer a amada igreja pelas orações. Com certeza foram as suas orações que me ajudaram a atravessar esse período de quarentena, né? Para quem não sabe, eu fui acometida com o vírus, mas para a glória do Senhor, eu estou bem, minha família está bem. Então eu quero agradecer a cada um pelas orações, pelas mensagens calorosas, por todo o apoio recebido. Eu quero meditar em Provérbios 3, do 5 ao 6, que assim diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A confiança do cristão está baseada na fé depositada em Deus. Não importa se o próprio entendimento mostra um caminho diferente. Somente Deus pode guiar nossos passos na direção certa. À medida que confiamos e reconhecemos sua vontade, o sentimento de bem-estar e realização nos fortalece. A pessoa confiante é segura e positiva, vê o futuro com uma certeza interior que o impulsiona para a frente. Uma pessoa confiante sabe como encarar os desafios da vida. Otimismo e alegria são frutos naturais das pessoas confiantes. Nessa confiança no Senhor, eu quero que você esteja orando comigo, ajudando outras pessoas em oração. Eu tenho aqui o pedido da Maria Betânia. Ela pede oração pelo seu irmão João Gilberto, que está hospitalizado com Covid. A Márcia Consentindo, ela pede pelo pequeno Natan, uma criança de 3 anos, que também está internado. O Courtney pede pelo seu irmão lá nos Estados Unidos, que também está doente. Vamos orar pelo pai do Valdo, ele está doente também. A nossa irmã Maura Portugal, ela pede pelo seu filho de oração e de coração, o Tiago, que também está na UTI, está hospitalizado. Que tenhamos confiança no Senhor, porque somente Ele pode mudar o quadro da minha história, o quadro da história da sua vida, a história dessas pessoas às quais mencionamos. Somente Ele. Temos que render a nossa confiança aos seus pés, acreditar de todo o nosso coração que o Senhor Jesus é a nossa luz, é a nossa salvação, é o nosso Salvador, é a nossa rocha firme. Ele é escudo e proteção para as nossas vidas, para a nossa família. Oremos. Pai amado, Pai querido, como é bom poder tê-lo como nosso Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos sustenta, que nos fortalece. Um Pai que está pronto e atento para ouvir o nosso clamor. Por isto, Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelas maravilhas, pelos seus milagres diários que o Senhor tem nos proporcionado dia após dia e que em tantas vezes, Pai, para não dizer na maioria das vezes, não os reconhecemos. Então, neste dia em que a nossa igreja celebra o Dia de Ação de Graça, eu quero agradecer, Pai, pela vida dos nossos pastores, pelas nossas igrejas, pelas pessoas que defendem o Evangelho, pelas pessoas que morrem pelo seu nome, Jesus. Eu quero agradecer pela família igreja, eu quero agradecer pela minha família, eu quero agradecer pela vida de cada membro da nossa igreja, Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Eu coloco cada membro, juntamente com seus familiares no teu altar. Cuide, proteja, livre da salvação, traz milagre, traz cura, traga libertação. Eu peço, Pai, por essas pessoas aqui mencionadas, todas elas doentes, todas hospitalizadas, todas precisando do teu agir. O Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo conhece, Senhor. Vá de encontro a cada uma. E vá de encontro também a cada familiar que nesse momento se encontra apreensivo, precisando do teu agir. Não somos nada nem ninguém, mas podemos tudo. Podemos tudo em Cristo Jesus,
porque Ele é que nos fortalece. Esta é a oração que faço, agradecida por tudo, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e pelas tantas outras maravilhas que o Senhor ainda há de fazer. Receba a nossa gratidão. Receba, Pai, de todo o nosso coração, o nosso muito obrigado por tudo que o Senhor fez das nossas vidas. Esta é a oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a palavra, que ela possa impactar de uma maneira sobrenatural o seu coração. Boa noite, igreja. Estamos na nossa última reflexão sobre as pessoas imperfeitas da Bíblia. Essa série que tem nos abençoado desde setembro. E como eu havia dito no começo, foi um tempo muito pertinente para a gente, foram reflexões muito pertinentes, porque temos o desejo de sermos usados por Deus e somos uma comunidade de gente imperfeita. A gente concluiu nessa série que em tudo que acontece, em todas as expressões humanas, Deus sempre será o soberano. O poder não está em nós, o poder está em Deus. A capacidade não está em nós, a capacidade está em Deus. E nós somos tão somente instrumentos nas mãos do Senhor. Somos uma ferramenta nas mãos do carpinteiro. O que depende é do talento do carpinteiro para que uma peça seja construída. Não é só a ferramenta em si mesma não adianta nada, e assim somos nós, nas mãos de Deus. Eu fui muito ministrado porque pude enxergar em pessoas imperfeitas dos tempos da Bíblia características que eu tenho, muitas vezes desânimo, muitas vezes constrangimento, sentimentos de insuficiência, de incapacidade para fazer muitas coisas. Todavia, me entregar nas mãos do Senhor, reconhecendo o tempo todo que Ele tem o poder e Ele tem a vontade e Ele é soberano e Ele é capaz de usar. E Deus nos usa mesmo quando a gente não se apercebe disso. Basta não termos talento, porque o talento Deus nos dará, o dom, o Espírito Santo nos dará. Mas é mais a respeito de nós reconhecermos a soberania de Deus, de nós sairmos do controle e deixar Deus tomar o lugar dele nas nossas vidas. E só assim viveremos em paz, só assim viveremos felizes em todas e qualquer circunstância. É isso que Paulo fala. É sermos transformados, é aprender a viver de qualquer jeito. Porque nós não estamos mais amparados naquilo que nosso braço pode fazer, ou naquilo que pode acontecer de bom ou de ruim, porque em Deus nós já estamos garantidos. A Bíblia fala no Salmo 33 que Deus ele forma os corações e Ele é capaz de nos garantir a vida. Então estamos seguros, estamos firmados, não nas circunstâncias, mas no propósito do Senhor, nas promessas do Senhor para cada um de nós. E quanto mais nós nos entregamos e desejamos crescer nessa intimidade com Deus, mais coisas grandes nós viveremos, porque nós dispusemos a nossa vida a isso, né? Esse é o sacrifício vivo. É a gente abrir mão dos nossos próprios interesses para vivermos os interesses de Jesus Cristo. E nessa última reflexão, falando sobre Safira, se os irmãos puderem já estar abrindo a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos entender nessa história de Safiras e também de Safira e Ananias, como foram pessoas que sofreram porque não estavam dispostos a abrir mão de tudo, né? Se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 1, diz o seguinte, que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, esta é Safira, sem saber o que havia acontecido.
Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi este mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Esse texto é concentrado aqui na narrativa de Atos dos Apóstolos, em todas as situações que a igreja de Jesus experimentou ao nascer. É um texto que muitos torcem e podem causar problemas, porque muitos que ensinam falsas coisas sobre a Bíblia, eles pegam esse texto para dar margem à teologia da prosperidade, né? E isso é muito falso, assim, até porque sabemos que a principal mensagem desse texto não é sobre o dinheiro. O dinheiro foi o pivô da situação, mas o pior dos problemas não foi o trato com o dinheiro. Porque o que estava acontecendo aqui? Tinha acabado de acontecer aquela situação de Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo, e a Bíblia fala que naquele instante, né, quando eles receberam o poder que Jesus havia prometido, este é o Espírito Santo, eles pregavam e 3.000 pessoas se convertiam, e 5.000 homens se convertiam. Pedro falava e multidões afluíam ali para Jerusalém e aceitavam Jesus, né? Então, na verdade, a igreja naquele tempo ela experimentou uma situação muito, muito, muito difícil de lidar na parte do sustento, né? Pense só em uma congregação que cresce de um dia para o outro de 120 membros a 5.000 membros, né? Então a grande sacada que eles tiveram para resolver a situação e para tentar se manterem ali, porque até muitos estrangeiros que vinham, passavam por Jerusalém, ouviam a palavra e abandonavam suas casas, ficavam ali mesmo, né? Essa foi a situação que a igreja experimentou. Então a grande ideia que eles tiveram foi de todo mundo vender o que tem e levar o dinheiro aos apóstolos para que eles distribuíssem igualmente, para que todo o povo de Deus ali agora, aqueles que acabaram de aceitar Jesus, aquela multidão toda, pudesse se sustentar, viver ali e continuar dando continuidade ao trabalho. A Bíblia fala que eles se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam à oração e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e os apóstolos administravam o dinheiro e cuidavam de toda essa parte. Então, essa é a história da igreja. Então, essa não é uma situação que nós devemos fazer sempre, uma vez que nós já não precisamos disso. Essa foi a situação que a igreja experimentou. Mas muita gente pega esse texto e fala que você tem que te obrigar a vender tudo que você tem, né? E não é assim que as coisas funcionam. Isso tem que ficar claro quando a gente analisa o contexto histórico, né? O contexto desse texto. Só que a Bíblia fala que no meio dessa multidão houve esse casal, Ananias e Safira, que não correspondeu da maneira como foi acordado ali na situação que a igreja estava vivendo, né? Então venderam sim a propriedade que tinham e até deram uma parte do dinheiro, mas retiveram para si parte do dinheiro, né? E é claro que esse é um caso isolado, né? Ninguém nunca mais morreu por causa de uma situação dessa, mas eu acredito que Deus trabalhou com esse exemplo para que ficasse claro ali para a comunidade de fé e que estava acabado de nascer, a igreja ainda que tinha acabado de nascer, ficasse claro para a comunidade de fé, para os cristãos, coisas que jamais deveriam ser toleradas, né, no corpo de Cristo, né? A mentira é uma delas, nós já falamos sobre isso na série passada, mas também a mentira não é o principal dos problemas. Reter para si parte do dinheiro não é o principal dos problemas. Talvez o principal dos problemas, essa é a leitura que eu faço do texto, nas minhas orações e no meu momento devocional de entender esse texto, é essa falta de confiança em Deus, sabe? Não sair do controle, não abrir mão dos interesses completamente, é viver uma fé fingida, né? Porque a gente viu que tudo ali estava acontecendo com fluidez, estava tudo ali dando certo, e a Bíblia fala que Deus mesmo ia acrescentando ao corpo de Cristo aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja estava fazendo o seu papel, estava vivendo aquilo que Jesus mandou viver, sim, com perseguição, sim, com tribulação,
Isso foi prometido pelo Senhor, as aflições aconteceriam, mas o povo de Deus seria um povo vitorioso, um povo que viveria em paz, e isso eles estavam experimentando, né? Só que Ananias e Safira não acreditaram nisso completamente, né? Então foi a contestação que Pedro fez tanto a Ananias quanto a Safira, né? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, né? Satanás, ele tenta, esse é o esforço de Satanás, de encher o nosso coração de incredulidade. É isso que Ananias não vigiou, né, nesse termo. É isso que ele deixou fazer, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Afinal, a propriedade já era dele, né? Ele não estava obrigado a vender e colocar, mas ele quis demonstrar, ele só quis aparentar o que estava fazendo. E Safira, que é a mulher que nós estamos estudando, era a cúmplice da vez, né? Então, acredito que esse é um tema bom para a gente fechar a série, né? Todas as nossas reflexões, porque entendo que, como eu já havia dito, o fato de Deus nos usar porque nós somos imperfeitos, mesmo nós sendo imperfeitos, não deve justificar a nossa imperfeição, né? Não deve. Quando Jesus Cristo diz, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, é isso mesmo que ele queria dizer, nada diferente disso, nada diferente do que buscar a perfeição é o máximo que nós pudermos, né? Essa é a missão da nossa vida, assim, buscar a perfeição. Sabemos que temos pecado sim, aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso, a Bíblia está muito clara, nós estamos lutando contra o pecado, coisa que nós só venceremos completamente na nossa glorificação, mas estamos nesse processo de busca pela perfeição e que nós devemos deixar Deus executar todos os dias na nossa vida, mas foi isso que Ananias e Safira não entenderam e que foram fulminados, deixaram de existir, morreram mesmo, e que foi uma situação que serviu de exemplo. Essa é a lição que eu tiro para mim. Nunca mais aconteceu, como eu já disse, alguém que não deu dízimo e que não deu oferta, morrer desse jeito. Não, mas foi uma situação que serviu de exemplo, de coisas que não seriam toleradas. A incredulidade, irmãos, não deve ser tolerada no nosso coração. Vigia, toma cuidado, não deixe que Satanás tente o seu coração. Assim como Pedro diz para Safira, no versículo 9, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, né? Então, nós precisamos se entregar mesmo. Nós estamos pregando aqui já há um bom tempo e talvez tenha sido esse o tema que Deus nos concedeu para a gente trabalhar durante o ministério todo esse ano, né? Coisa que a gente meditou bastante acerca da entrega, né? Essa é a missão daqueles que servem a Jesus. É muito distante do que a Bíblia ensina falar que nós temos que reter parte do dinheiro e alcançarmos prosperidade, crescermos na vida. Isso é muito distante da missão de um verdadeiro seguidor de Jesus. Este vive uma vida de sacrifício. Esse prefere abrir mão da sua vida, abrir mão do que tem em função da salvação de outros. Porque o dinheiro que deveria ser usado de Ananias e Safira para o bem do corpo de Cristo, eles reteram, sendo que tudo o que foi compartilhado ali também era para eles, né? Mas eles, por essa desconfiança, por essa falta de propósito, por essa falta de bom senso que eles tiveram, como eu disse, eles morreram. E grande temor apoderou-se daquele pessoal ali, da igreja, e eles perceberam que isso não poderia ser tolerado, né? Porque isso é muito incoerente com tudo que Jesus já havia ensinado, né? Sobre a entrega, sobre preferirmos o bem do outro antes do nosso próprio bem. Esse é um dos maiores princípios do reino, a gente deixar de abrir mão do nosso próprio interesse para buscarmos os interesses de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo tem interesses e é esse que a igreja deve buscar, né? E é claro que essa é uma palavra dentro do contexto, mas o esforço do pregador é para que essa palavra seja ouvida no nosso próprio tempo, né? Ninguém está falando, e se você ouvir alguém falando isso, não dê atenção, de que todo mundo tem que vender tudo que tem e trazer o dinheiro para a igreja para o pastor administrar. Não tem isso, não tem mesmo. É muito mais a consciência gerada numa situação como essa, né? De nós entregarmos, de nós abrirmos mãos, de nós confiarmos em Deus em tudo. Então Safira foi usada por Deus, não do jeito que ela imaginou, né? E não do jeito de muitos outros jeitos que nós vimos. Ela não foi levantada para mudar uma situação, não foi levantada por Deus para uma missão, não. Ela foi usada nesse exemplo aqui de morte, né? Nesse exemplo,
Essa foi a maneira como Deus usou a situação para constranger ali aquele grupo de cristãos, e que a gente possa ter esse temor também, que esse temor ele possa recair sobre nós, a seriedade e o compromisso que nós devemos ter com a igreja, por sermos corpo de Cristo. Então nós estamos aí, irmãos, no tempo de eleição, um tempo onde aquela discussão e aqueles versículos, né, aparecem sempre. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Isso sempre aparece em um tempo como esse, né? E isso é muito verdadeiro, mas a nação ela é feliz quando tem verdadeiramente o Senhor como Deus. É aí que está a felicidade da nação. A nação pode não prosperar, as funções, os cargos podem não prosperar, os projetos não podem acontecer. Isso não só numa nação, mas isso numa família, isso num ambiente, isso até mesmo no indivíduo. Pode dar tudo errado, os projetos podem não acontecer como a gente planejou, mas nós somos felizes porque Deus é o nosso Senhor, né? E talvez foi essa falta de entendimento que aconteceu com Ananias e Safira, né? Então, que a gente possa perceber isso, que nós não estamos falando de política, nós somos igreja. A igreja é um organismo vivo e nós estamos em missão nesse mundo. Isso a gente nunca pode perder. A missão do Evangelho, a proclamação das boas novas. Jesus não foi um ativista político. O ministério de Jesus não é pautado em política, apesar de que no Evangelho algumas questões políticas estão envolvidas, e a gente nunca pode perder essa consciência quando a gente for exercer a política e a cidadania, né? Isso em tudo na vida. Quando a gente for exercer nossos cargos profissionais, na maneira como a gente conduz e administra as nossas questões familiares, os nossos relacionamentos, o nosso compromisso com o Senhor, né? No nosso serviço, na nossa exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho, né? É o que Paulo está trabalhando aqui o tempo todo. E que a gente possa entender isso, e que até mesmo no nosso trato com o dinheiro, a gente possa perceber essas coisas. Então, nós fechamos a série, acabou, foi tudo isso que nós tínhamos para dizer sobre homens e mulheres imperfeitos, como eu e você, mas que Deus, em sua sabedoria e em seu poder, nos usa para grandes coisas quando a gente se entrega a Ele, e que Deus é o soberano de tudo, e que no fim das contas a glória deve ser dada a Deus. Mas a minha oração é que essa consciência possa ser gerada no nosso meio, irmãos. A seriedade que temos no tempo que o Senhor nos colocou para sermos seguidores de Jesus. Nós não podemos brincar de igreja. Não podemos brincar de seguir a Jesus. Isso deve ser muito sério. E peço que você fique em paz, que essa paz nunca dependa das circunstâncias, mas não só que você fique em paz, mas que você seja uma pessoa apaziguada. Não só que você fique feliz ou bem aquela hora ou outra, mas que você esteja, que você seja uma pessoa feliz e que você seja uma pessoa que vive o bem. Porque esse bem não vem do mundo, esse bem vem do Senhor. É Ele que nós devemos buscar e é a Ele que nós devemos ofertar. Então que Deus te abençoe e que isso possa continuar recaindo sobre nós e que isso possa germinar de maneira que nós alcancemos mais pessoas até que o Senhor volte. Boa semana e que Deus nos abençoe. Nem riquezas também que me afastem do
seja o teu nome, Jesus. Que você tenha uma linda e maravilhosa semana. Que Jesus te abençoe e te guarde em todo lugar que você for. Amém? Abre seu coração e não desvie dos caminhos do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.